Olá pessoal, Humberto Palma aqui da Redesign mais uma vez para mostrar para vocês uma super demo aí com a nossa plataforma da WebPath. Vamos falar de novo aí dos agentes da WebPath, né, do Agent Builder. E o caso de uso que a gente vai falar agora é da área de suprimentos, né, uma parte muito importante que é ali o recebimento das propostas e a equalização das propostas para auxiliar os compradores ali na tomada de decisão. Tá? Vamos ver como é que esse agente vai ajudar aqui, tá? Então, reforçando aí a parte dos agentes, né? A UiPath está dividindo e se redesenhando da seguinte maneira. Os robôs continuam funcionando, é que a UiPath chama de core, né? Então, ali baseado em regras, toda a parte de comportamento supervisionado e estático, né? Então, assim, a parte mais lógica e orientada da solução. E nessa parte direita, a parte agêntica, né? Então, assim, muita conexão com modelos de LLM, modelos de IA generativa, decisões mais autônomas, comportamento adaptivo, e assim vai. Então, assim, a gente consegue criar situações de negócio mais criativas, mais intuitivas e realmente a gente consegue construir e auxiliar aí as áreas de negócio a automações que vão a um outro nível. Não significa que os agentes são melhores que os robôs. Assim, basicamente o que a gente vai ver é que a gente consegue ter agora uma solução, eu diria, muito, muito mais completa para casos, principalmente para casos de usos mais avançados, tá? Então, como que isso acontece? Sim, a gente já mostrou isso antes, a gente tem aqui o nosso grande maestro, né? Então, a construção do maestro é justamente orientada no formato de processos, onde a gente consegue juntar execução de RPA, execução de agentes, as chamadas a, por exemplo, APIs externas, entre outras, né? Então, assim, com um grande nível de controle, trazendo agora para a plataforma da WebPath uma capacidade ainda mais avançada de modelar e executar processos complexos. Legal? E aí, como é que vai funcionar esse nosso agente, né? Qual é a missão dele, né? Vamos entender assim. Então, pensem o seguinte: uma empresa qualquer, por exemplo, uma indústria, quer fazer, acabou de lançar uma RFP, por exemplo, para compra de material elétrico, tá? Para uma fábrica nova. Então, ela construiu uma RFP, a gente está chamando isso de briefing aqui, de propostas, tá? Ela lançou isso no mercado e aí, daqui a pouco, os fornecedores começam a mandar as propostas, né? Então, assim, vamos supor, é bem comum, né, que uma área de compras receba, sei lá, 8, 10, 15 propostas de fornecedores diferentes. E aí a gente tem uma situação muito típica que é, cara, cada um mandou proposta de um jeito. A gente precisa que uma IA agora, a gente precisa que um agente consiga ler as propostas, então tem toda uma parte ali trabalhosa em relação ao OCR, etc. Mas depois que uma IA generativa consiga interpretar essa proposta, compará-la com o briefing para saber quais são os preços, quais são as condições e conseguir chegar a uma conclusão ali, ou pelo menos guiar o comprador a chegar a uma conclusão de qual é o melhor fornecedor. Baseado nisso também, a gente incluiu uma outra capacidade, uma outra ferramenta dentro desse agente que faz um crawler na internet e consulta em alguns sites, por exemplo, consumidores.org e etc. Quais são esses fornecedores? Esses fornecedores estão bem vistos no mercado? Como é que é o review deles? Eles estão entregando as coisas com atraso e etc. Então, a gente também traz essa informação para auxiliar o comprador na tomada de decisão. Então, no fundo, o output desse agente vai ser um grande dossiê com o briefing das propostas, o resumo delas, o mapeamento e uma comparação de preço e também, claro, uma visão ali da reputação desses fornecedores. Claro que a gente imagina que isso vai ser combustível ali, isso vai ser muito importante para que o comprador possa tomar decisões mais assertivas e mais rápidas. Legal? Então, vamos ver como isso funciona. A gente tem aqui executável e vamos para a parte divertida agora. Legal. Então, dentro da tela dos agentes agora, então, para quem não conhece a primeira vez aí, esse é o nosso Agent Builder, né, da UiPath. Então, basicamente, a gente tem uma tela inicial de definição, onde tem um super prompt ali de sistema, e tem o prompt de usuário, como é que a gente vai interagir com o usuário final. Então, basicamente, o usuário vai passar ali a informação, o nome dele, da RFP dele, e o diretório onde ele guardou as propostas que foram respondidas dos fornecedores. Então, basicamente, isso vai virar parâmetro dentro da nossa execução. Repare ali que a gente estava vendo uma RFP de informática, e o diretório onde o zip, né, da pasta
com as propostas que estavam guardadas. Então, começou a execução do agente. Então, assim, a gente está vendo que ele vai primeiro fazer a parte do briefing, né, e vai analisar lá essa informação, depois vai começar a passar proposta a proposta, a gente vai ver isso, que tem um loop maneiro ali à frente que a gente consegue ver, e ele vai começar a fazer o que a gente está chamando de equalização, né? Que na verdade a gente poderia também chamar como um mapa de propostas, onde a gente vai ver que uma LLM está analisando, né, o texto de cada uma das propostas, conflitando ali ou comparando isso com o edital, né, com o briefing, para a gente ver, cara, o fornecedor está trazendo tudo que foi pedido, quais são os preços, quais são as condições financeiras ali de pagamento e etc. Então, tudo isso pode, ao final, virar um dossiê. A gente está colocando ali um ativo que é basicamente o e-mail de uma pessoa que vai receber o resultado do que o nosso agente vai gerar ao final. E se a gente quiser ver a qualquer momento, né, até para ilustrar um pouquinho mais, a gente vai abrir uma das propostas aqui agora para vocês verem que isso é aonde normalmente a gente demanda muito tempo da área usuária, né? Porque num processo comum, normalmente chegam, sei lá, 10 propostas diferentes, né? Então, assim, a gente tem que colocar uma pessoa normalmente para ler cada uma dessas propostas, confrontar com o edital, avaliar isso, e isso normalmente demanda muito tempo da área de negócio. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é um convite. E se um agente, e se um LLM conseguisse fazer essa análise para a gente? Reparem que uma proposta pode ser, e normalmente é, né, um dado totalmente não estruturado. Pode ter tabela, pode ter múltiplas páginas, pode ter um monte de informação diferentes, especificações, preços, prazos, etc. Então, a gente está colocando um agente para conseguir derivar todas essas informações, de novo, comparar com o edital e auxiliar o time técnico ali da área de compras a uma tomada de decisão mais assertiva, né? Então, assim, é um agente que com certeza vai trazer um diferencial ali, uma economia de tempo muito legal, fazendo com que o time da área de suprimentos consiga se dedicar mais na questão ali de negociação com o fornecedor e menos numa parte mais técnica, mais chata de ler propostas e fazer uma coisa mais que toma tempo, né? Então, basicamente a gente está vendo aí agora a telinha do Maestro, né? Então, ilustrei lá no início, mas agora a gente está vendo o Maestro de verdade aí rodando. Ele foi lá, começou a ler o edital, começou a ler as propostas. Reparem que tem um loop ali que a gente vai ver acontecendo. Então, assim, é importante identificar que vão ser várias propostas. Vocês viram no diretório, né? Que tem vários arquivos acontecendo ali. E o que basicamente a gente está vendo é a capacidade do Maestro de comparar uma a uma, né? Essa execução vai demorar um pouquinho, porque a gente colocou um número razoavelmente ali grande de propostas, se não me engano tem 5 ou 6 arquivos. Então a gente vai conseguir ver cada uma delas processando ali, né, nessa execução, e eu vou dar uma aceleradinha no vídeo só para a gente ir para a parte final. Bacana. Chegando na parte final, a gente repara que terminou ali a execução dos loops. Basicamente, a gente tem agora aqui dentro dessa nossa demonstração a construção de um relatório final, que é uma espécie de dossiê, que vai trazer todas as informações de todas as propostas, vai trazer as informações lá de reputação, lá lembra do scrapping da internet em relação aos fornecedores, vai trazer uma análise, inclusive uma análise SWOT também, que é uma outra parte que a gente tem
dentro do agente, comparando ali as fortalezas e as fraquezas de cada uma das propostas, e tudo isso vai para um relatório final interessante que a gente construiu no formato de e-mail, como vocês estão vendo, e vai chegar, claro, para o comprador tomar a sua decisão ali de uma maneira mais assertiva. Está chegando por e-mail, a gente poderia ter feito uma inclusão disso num dado, por exemplo, num RP, poderíamos ter colocado uma integração de alguma outra forma. Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Então, assim, as possibilidades são 1000 ali para a gente conseguir fazer depois da execução desse agente, de todo o fluxo ali do maestro, a gente pode basicamente construir o que for necessário para a área de negócio. Tá bom? Legal. Chegamos ao fim aqui da nossa demonstração. Obrigado mais uma vez para quem ficou aqui até o final. Claro, estão sempre os nossos contatos aí. Lembrando que o RDN Labs está super de portas abertas para que vocês tragam os casos de uso de vocês. Vamos avaliar como que os agentes podem tornar as automações ainda mais dinâmicas, mais inteligentes, e como a gente pode, de fato, transformar o negócio para melhor, né? Então, obrigado aí. É um prazer ficar com vocês em mais uma demonstração aqui da Redesign. Tá bom, tchau, tchau.